Com votação na madrugada, a PL da dosimetria é aprovada no Congresso e avança para votação no Senado. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Sete. E eu sou Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Nós precisamos entrar o ano de 2026 com novos assuntos, com novos projetos. E é justamente por causa disso que essa presidência decidiu pautar a matéria e construir essa votação no dia de hoje. Que desagrada, sim, a bancada do governo, a esquerda, a direita também não está 100% satisfeita. E eu quero dizer que quando isso acontece, eu penso que nós estamos fazendo o que é correto para o Brasil. Bom, pra gente começar aí, semana passada o Brasil inteiro não parou porque estava todo mundo dormindo, né? Teve a votação da dosimetria, inclusive já estava engavetada há muito tempo, né? É a PL da anistia com outro nome, enfim, mais suavizada e assim por diante. O Hugo Mota colocou ela para ser pautada durante a madrugada, houve várias confusões ali no meio, acabou que o texto foi aprovado. E cara, pra gente começar nosso papo aqui, tanto que dá pra falar que essa é a PL da dosimetria de fato. Porque ainda que ela seja uma vitória pro PL, né, por ter pautado primeiro a anistia, aquela coisa toda, ela ainda é um texto de um outro grupo político, né? De outros atores políticos, pelo menos. Então, a PL já avança porque o PL, né, o partido, não apresentou nenhum destaque para tentar transformar a dosimetria em anistia. Essa era uma das grandes preocupações. Parece que o texto não estava andando na casa porque existia esse receio, e aí a rejeição seria maior, tanto na casa quanto na sociedade civil. O Mota tinha prometido pautar essa questão até o final do ano, prometido para o Paulinho da Força, mas parecia pelas últimas semanas e pelos últimos meses que isso tinha sido enterrado, que essa discussão não ia acontecer, que a questão da revisão das penas ia ficar talvez por um horizonte político mais distante em relação à própria condenação do Bolsonaro. Mas eu acho que, parando para entender um pouco esse movimento do PL, eu acho que ele atinge principalmente os condenados no 8 de janeiro, né? Porque boa parte deles está preso desde o famigerado 8 de janeiro e já poderia entrar num regime de progressão de pena mais brando, que seria contemplado por essa lei. Então essa progressão de pena mais branda dá algum dividendo eleitoral para os deputados e senadores do PL, pensando imediato, em 2026. Né? Exato, quer dizer, há um trabalho feito por um partido que continua defendendo essa causa e que agora vai de encontro ao desejo de muitos dos seus eleitores. Alguns deles estavam presos por conta do ato do 8 de janeiro e outros simpatizavam pelo movimento, ou pelo menos pelas consequências de encarceramento de parte dos participantes. Então há uma vitória política imediata para o PL como partido. E eu vou até alongar um pouco, na real. O ganho político real que os partidos vão ter é o nascimento do Zé do 8 de janeiro, né? Para deputado estadual, deputado federal, para vereador, para qualquer cargo que for. Antes era o Zé da anistia, agora é o Zé da dosimetria, né? São esses políticos baixo clero que vão conseguir ganhar espaço e, enfim, eu tava lá, eu fiquei preso pelo meu povo e assim por diante. E aí tudo bem, é um projeto do PL, feito por outros partidos, assim por diante, Paulinho da Força, aquela coisa toda. Mas, cara, com exceção da base do governo, e até, inclusive, teve gente do PSB e do PDT que votaram favoráveis. E aqui eu tô falando base do governo, já tô desconsiderando os partidos do Centrão, que já não são tão base do governo assim. Então, assim, tipo, Rede, PSOL, PCdoB, o PT e o PV votaram totalmente contrários. Mas aí o PDT e o PSB já tem uns parlamentares que votam a favor. A partir do PSD pra frente, assim, MDB, Republicanos, PSDB, o Podemos, União Brasil, etc, 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 ainda que você tenha algumas abstenções, ausências no caso, né? Até porque a parada foi de madrugada, enfim, imagino que muita gente nem devia estar lá. Ou que você tem alguns votos contrários, o PSD, por exemplo, tem bastante votos contrários, mas sempre a maioria da bancada votou favorável, assim. Esse ganho político imediato está sendo visado por todos os partidos. Então, eu acho que é um ganho político feito também através de um cálculo. É o que temos. A pele da dosimetria é o que temos e é também um reflexo da perda de capital político do Bolsonaro. Ele ainda tem capital político expressivo para mobilizar pessoas ao seu redor que votem em algo que o beneficie, mas ele não tem a capacidade, o nome dele, os seus apoiadores do Congresso não têm a capacidade de pautar uma anistia ampla e restrita. Isso é o que ele conseguiu. E é aquilo que a gente vem falando há um tempo nesse podcast, de que nós veríamos se Bolsonaro continuaria sendo um cara que estivesse falando com o Centrão, dando ordens e o Centrão acatando, ou se ele passasse a acatar o Centrão. O que está acontecendo é justamente acatando as migalhas que o Centrão deixa por aí. Acho que a pele da dosimetria é um pouco isso.
ele vai continuar preso. O trabalho do Eduardo Bolsonaro lá vem ficando em vão, né? De toda a família Bolsonaro. Muita gente apontou como se o objeto central da PL da dosimetria fosse o Bolsonaro, assim. Ah, olha lá o Congresso, o PL, a direita passando coisas pro Bolsonaro ter redução da pena, tal, tal, tal. Só que eu não tô enxergando dessa maneira, tá? Eu tô enxergando da maneira, tipo, que nem você falou, Pedro, ó, isso aqui foi o que ele conseguiu. Não era o ideal. Se a gente tá falando que houve toda uma articulação, Paulinho da Força, Temer, enfim, o que a gente comentou no outro programa sobre, né, as diferenças da velha guarda do Congresso pros novos ricos, aquela coisa toda. Se esse é um projeto encabeçado por velha guarda, a gente institucionalizada, Paulinho da Força, aquela coisa toda, se está sendo feito por essa galera, o Alexandre de Moraes, os demais ministros, já deram, tipo, uma carta verde, assim, falando, não, beleza, vamos lá, vai. Então eu acho difícil que, assim, o Bolsonaro acabe entrando nesse balaio, sabe? Ah, mas isso ia criar uma jurisprudência que ia ajudar ele, assim, assado. Nos termos da lei escrita, sim. Mas eu duvido que vá mesmo, sabe? E nisso eu entendo, Guilherme, quando você escreve na pauta que o Lula vetar o que beneficia o Bolsonaro causa uma maior turbulência, porque ele não está comprando uma briga direta com o Bolsonaro, ele tá brigando com o Centrão. Isso virou uma pauta centresca, né? São outros atores políticos no meio disso. Claro que mas eles não se beneficiam disso. Não, mas são eles que estão propondo isso justamente, segundo eles, apaziguar um pouco o calor do momento. Mas eu acho que ele vai vetar. Você acha Ele que ele pode vai ter o entrar? veto derrubado, mas eu acho que ele vai vetar. Ele não tem o que fazer também, ele não pode não vetar. Politicamente, para ele não faz sentido também não fazer. Porque o Centrão não vai romper por ele por um veto a o PL que o PT inteiro votou contra, né? Também esperar um movimento improvável e irracional do PT e do Lula. Eles não vão fazer, eles vão vetar. Pode ter o veto suspenso, mas talvez isso seja também uma forma do governo trucar. Ou, e a gente defende esse veto parcial, né? Que o veto não contemple os que estavam no 8 de janeiro, mas não estavam encabeçando o movimento, as lideranças, o núcleo crucial lá, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que seria esse nem meu nem seu, né? E que sempre tiveram mais simpatia da população. Em quase todas as pesquisas, quando perguntados sobre o 8 de janeiro, a população sempre se mostrou mais favorável a uma revisão ao abrandamento das punições dadas a quem estava no 8 de janeiro, porque criou-se aqueles símbolos na cabeleireira, enfim, do que do núcleo crucial, porque aí entra uma questão muito política, né? Quem é anti-bolsonarista naturalmente já fica inclinado a condená-lo. Agora, às vezes pessoas que são anti-bolsonaristas, mas até podem se solidarizar por, sei lá, pessoas mais velhas detidas, enfim, tem um sentimento mais humanitário que envolve essa defesa de um abrandamento das penas. Agora, só me chama a atenção o projeto ter andado depois do PL e a imensa aprovação aí de vários deputados do Centrão, mas um abrandamento de pena e um regime de progressão de pena mais suave, mais tranquilo, são duas medidas que não estavam no meu bingo para 2025, aprovadas por deputados da direita, que tem se eleito muito nessa pauta punitivista, né, do crime, contra o combate ao crime, que tem que endurecer as penas, que, enfim, que nesse caso específico, e alguns juristas até levantaram a questão, mesmo que o Paulinho da Força negue, existe essa possibilidade de crimes de natureza similar terem um regime de progressão de pena mais branda, justamente por conta da contemplação dos envolvidos direto ou indiretamente no 8 de janeiro. E pensando aqui agora também, você tem razão, o Lula tem que vetar porque ele também não tem outras alternativas. Mas ir pro PT é até bom também. Deixa até mais caro, assim, mais casto para um eleitor de esquerda, né? Tipo, eu, deputado X, votei contra a PL da anistia e assim assado. Então, no final, os partidos todos, você votando a favor, votando contra, você tá ganhando alguma coisa. Exato. Todo mundo tá sinalizando virtude pro seu grupo, nesse caso. Não, acho que tem uma pessoa que sai, não é enfraquecida, porque é muito difícil taxar o cara de enfraquecido, mas o cara que sai malquisto para variar é o Mota, né? Que fica difícil você entender o movimento do cara, porque na terça ele vira e fala, não, o Eduardo Bolsonaro já tem falta suficiente para ser caçado. Ele dá um aceninho à esquerda. Aí do nada, perde da dosimetria. E ele sempre faz isso. Ele acena para um, depois acena para outro. E fica numa indecisão que irrita as duas. A gente fala que entende que o Mota rompeu com o Lindbergh e com o Sóstenes Cavalcante, mas também era isso que ele queria, né? O tempo todo ele causando uma tensão no Congresso com os dois grupos, mas agora acende para um outro lado, porque o Lira demonstrou incômodo. Demonstrou, eles trocaram umas farpinhas aí. Que história é essa, né? Você fica nesse vai ou não vai. E aí hoje eu estava passando o olho pela rede social, eu não consegui ler o artigo, mas o título era ótimo, do Hélio Gaspari.
Mota não merece a cadeira de Ulisses. Uhum. Mas tudo bem, levando em consideração a frase do Ulisses que o pior congresso da história é sempre o próximo, ninguém merece a cadeira do Ulisses. E nenhum deputado mereceu, nenhum presidente da Câmara até hoje mereceu a cadeira do Ulisses. Mas o Mota, ele consegue ser um cara que ninguém gosta, parece, sabe? Não, eu não sei se ninguém gosta. É que eu acho que o Mota ele faz parte de eu ia falar um terceiro, mas talvez haja mais, enfim, grupo do legislativo que está muito ligado com esse projeto do Centrão. Então ele vai criar atritos mesmo com a direita do PL, que tem uma outra visão, não é tão necessariamente centrônica, e com o PT, com certeza. Só que ao mesmo tempo eu vejo que ele tem, e talvez seja uma questão de personalidade dele, e aí com as farpas que ele trocou com o Lira, dá pra ver isso. Como ele tem uma carreira de ascensão rápida, né? O rapaz com 30 e poucos anos já é presidente da Câmara, né? Não é pra qualquer um. Uhum. Eu vejo que ele tenta se colocar como um papel de autoridade, assim, uma força muito maior do que talvez ele realmente seja, sabe? Assim, Tentando passar uma independência que o Lira tinha, aquela cara brava dele, enfim. E ele não consegue, né? é isso Não que você consegue falou, a fazer. questão, e a gente já debateu isso há um tempo. Por ser mais novo, ele precisa demonstrar que tem autoridade ante o velho centrão, né? E não tem, né? Desculpa, não tem. E não tem, não consegue, porque é isso, na hora H é o Lira que vai lá e põe o pé na mesa. Apesar que o Lira foi derrotado essa semana. Se ele tava atuando tanto para a cassação do Glauber, sim, Pois é, o Lira também justamente teve isso. não saiu na semana mais vitoriosa dele. Assim. É. Acho que Então, por isso que ele descontou depois, né? No é Mota. possível, é possível.